Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de informática de TT. Hoje nós vamos falar um pouco sobre organização digital. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre como um computador organiza dados e o que são arquivos, o que são pastas e como que a gente pode usar eles na prática. Na informática, um arquivo é um tipo de unidade de informação digital. Ele é basicamente um tipo de documento que guarda informações que podem ser úteis para a gente. A gente pode ter arquivos guardando todo tipo de informação. A gente pode ter documentos textuais, a gente pode ter imagens, vídeos, músicas, programas e uma infinidade de outras coisas. Um arquivo é um exemplo do que a gente chama de abstração. Ou seja, ele é um conceito que ajuda a gente a entender o que o computador está fazendo e facilita a manipulação de informações nele. Então, quando a gente salva alguma coisa na memória, o que a gente está salvando de fato? A gente está salvando bits. O bit é a menor unidade possível de informação. Ele só pode ter dois valores. Ele pode ser 0 ou ele pode ser 1. Então, um único bit não guarda muita informação, porque ele só tem dois estados possíveis. Só que quando a gente pega uma sequência de bits, aí sim a gente tem potencial ilimitado para salvar informações. Então, se a gente pensar num texto real, por exemplo, se você tem uma única letra, por exemplo, a letra A, ela não tem muito sentido sozinha. Mas quando você junta várias letras de uma forma específica, você consegue escrever um texto que transmite todo tipo de informação. Então aqui a ideia é parecida. Quando a gente agrupa vários bits de uma forma que faz sentido, a gente consegue ter um documento que em si faz sentido também. Então, o que é um arquivo? Um arquivo é basicamente uma coleção de bits que a gente entende que, quando entendidos em conjunto, fazem sentido, e que a gente resolve dar um nome para eles e tratar então essas várias informações pequenininhas, que são os bits, como uma única informação maior. A forma como a gente representa as informações que a gente quer colocar no arquivo em uma sequência de bits vai determinar o que a gente chama de formato do arquivo. Então, para o computador conseguir entender e realmente fazer alguma coisa útil com os nossos arquivos, a gente adota várias convenções de como formatar esses arquivos. Então, por exemplo, se eu quero representar um texto na forma de um documento, eu posso usar, por exemplo, um arquivo TXT, que ele guarda texto puro, ou eu posso, por exemplo, usar um documento do Word ou um PDF, que podem guardar textos, imagens e várias outras coisas. Se eu quero salvar uma imagem, eu posso usar uma imagem, um arquivo JPEG, um PNG, que uma coisa legal dele é que ele permite você ter imagens sem fundo, por exemplo. Eu posso ter GIFs, que guardam tanto imagens quanto animações, por exemplo. SVG, que ele escala legal, por exemplo, você consegue mudar o tamanho da imagem sem muitas distorções. Vídeos eu posso ter um MP4, também tem o MOV, que é um padrão usado pela Apple. E eu também, se eu quiser escrever um programa, por exemplo, eu posso ter um arquivo X, que é de executável. Às vezes acontece um pouco de confusão com o conceito de formato de arquivo e o conceito de extensão de arquivo. O formato de arquivo é a forma como as informações realmente estão organizadas no conteúdo do arquivo. A extensão de arquivo, por outro lado, é simplesmente uma parte do nome do arquivo que vem no final. Então, se você tem, por exemplo, trabalho.pdf, esse .pdf é a extensão do seu arquivo. Então, ela simplesmente está lá para te dar uma pista da função ou do formato daquele arquivo. Então, você pode ter arquivos que não têm extensão, você pode ter arquivos com mais que uma extensão. Tem muito poucas restrições de como pode ser a extensão de um arquivo. Quando a gente precisa trabalhar com vários documentos físicos, provavelmente não é uma boa ideia deixar eles soltos jogados no fundo da gaveta. Uma ideia melhor é agrupar eles de forma lógica dentro de pastas. No mundo digital, a gente faz a mesma coisa. A gente pega arquivos relacionados e a gente agrupa eles dentro de pastas digitais. Então, uma pasta é basicamente isso: um recipiente digital que guarda arquivos. Além de arquivos, pastas também podem conter outras pastas, que a gente chama de subpastas. Então, elas são um conceito bastante útil que ajudam a gente a organizar os nossos arquivos no computador. Quando a gente tem uma sequência encadeada de pastas, uma dentro da outra, a gente forma uma espécie de hierarquia. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, de uma pasta superior documentos, que contém duas pastas, pasta trabalho e pasta pessoal. A pasta trabalho tem um arquivo gráfico.jpg, enquanto a pasta pessoal tem o arquivo rascunho.docs. A gente tem o conceito agora de caminho, que é basicamente como se fosse o endereço de um arquivo. Então, ele é simplesmente a lista de pastas que você precisa percorrer para chegar naquele arquivo. Então, o arquivo rascunho.docs, por exemplo, o caminho dele aqui é documento, barra, pessoal,
rascunho.docs, porque a gente começa na pasta mais interna do documento, vai para a pasta pessoal, vai para a pasta rascunho.docs. Cada arquivo e cada pasta tem um caminho único. Isso tem algumas repercussões. A primeira delas, você não pode ter dois arquivos com exatamente o mesmo nome dentro da mesma pasta, porque senão esses dois arquivos teriam o mesmo caminho, o que é um problema, porque o caminho precisa ser único. Ele precisa identificar um único arquivo, ou uma única pasta. Então você também não pode ter duas pastas com o mesmo nome dentro da mesma pasta externa. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de pastas no Windows especificamente. Então a nossa pasta de topo aqui, que contém praticamente todas as outras pastas, é a unidade C. Então tudo que está no seu drive principal, seja um HD ou um SSD, vai estar na unidade C. A unidade C contém algumas outras pastas bem importantes. Primeiro a gente tem a pasta Windows, que vai conter os arquivos do sistema operacional do Windows. A gente vai ter pastas que contêm programas, que são o Program Files e o Program Files x86. E a gente tem a pasta Users. A pasta Users vai conter tanto arquivos de usuários específicos, quanto arquivos que são compartilhados entre usuários, que nesse caso vão estar na pasta Users/Public. As pastas de usuário do Windows já vêm com algumas pastas padrão para ajudar na organização. A primeira delas é o Desktop. Sabe aqueles ícones que aparecem na sua área de trabalho? Ou seja, na página principal do seu computador? Se um ícone aparece lá, é porque ele tem um arquivo salvo nessa pasta desktop. A gente também tem a pasta de downloads, que é onde arquivos que você baixa da internet vão parar, por padrão. A gente tem a pasta documentos, que sugere-se guardar documentos de texto, planilhas, documentos de qualquer tipo aqui. A gente tem a pasta pictures, que é para guardar fotos e imagens. A pasta vídeos, para salvar vídeos. E a pasta music, para salvar documentos de áudio. Essas pastas, via de regra, são sugestões, você não é obrigado a usar elas. Algumas têm efeitos colaterais, como desktop downloads, mas isso, a princípio, é tudo reconfigurável. Mas elas são sugestões boas de como organizar seus arquivos de forma clara, onde você consiga achar eles depois. Então, agora vamos ver um pouquinho como que a gente pode mexer com arquivos e pastas na prática no Windows. Então, a gente vai usar um pequeno programinha que se chama Explorador de Arquivos, que já vem instalado com Windows. Ele se programa com o ícone da pasta amarela aqui. Então, eu já tenho ele fixado na minha barra de tarefas aqui embaixo, mas, caso você não esteja vendo ele nem na sua barra de tarefas, nem na sua área de trabalho, o que você pode fazer? Você pode abrir ele de dois jeitos principais. Você pode apertar a tecla Windows e a tecla E ao mesmo tempo. Ele vai abrir aqui o explorador de arquivos, ou eu também posso pesquisar por ele aqui. Então, se eu precisar explorador aqui, ele já vai aparecer aqui. E eu clico nele. Então aqui, na nossa tela inicial, a gente está vendo aqui o acesso rápido do explorador de arquivos. Então, aqui a gente está vendo aquelas pastas que a gente falou agora há pouco, que são as nossas pastas que já vem na pasta de usuário do Windows. Então aqui eu tenho o desktop. Se eu clicar no desktop aqui, você vai ver que são exatamente os programas que estão aqui, na minha área de trabalho. Um detalhe aqui é que talvez alguns aplicativos possam estar na sua área de trabalho e não estar aqui, porque a gente também tem uma pasta desktop pública, que é compartilhada por todos os usuários. Mas, de forma geral, os seus programas vão estar aqui. E um detalhe, esses não são o arquivo dos programas em si. Isso aqui são o que a gente chama de atalhos. Então, estão vendo essa setinha aqui do lado dos ícones de cada aplicativo? Isso aqui indica que esse arquivo é um atalho. Basicamente, isso significa que ele é um arquivo pequenininho que apenas aponta para um arquivo real. Então, o programa de verdade, ele vai estar instalado lá naquela pasta de Program Files, ou Program Files x86. Esse aqui são apenas atalhos, então. Mas teoricamente eu não sou obrigado a colocar só atalhos aqui. Então, por exemplo, se eu clicar com o botão direito aqui, clicar New aqui, eu posso criar, por exemplo, um novo documento de texto aqui. Então, exemplo.txt, vamos colocar. Agora, se eu olhar a minha área de trabalho, exemplo.txt apareceu aqui. Legal. Então, vamos aqui ver um outro exemplo. Vamos para a nossa pasta de imagens aqui. Então, aqui eu tenho 4 imagens baixadas já. Eu tenho algumas opções de como visualizar esses arquivos aqui no explorador. Então, eu posso ordenar os arquivos. Posso ordenar por nome, por status. Status basicamente significa se o arquivo está baixado localmente no seu computador ou se ele está só na nuvem. Ou posso ordenar por data de criação. E eu posso ordenar em ordem crescente ou decrescente.
E eu também posso visualizar de várias formas. Então eu posso ter ícones bem grandes, aqui eu vejo as imagens. Eu posso ter ícones menores. Eu posso ver só uma lista. Eu posso ver uma lista com mais informações detalhadas aqui. Então, por data de criação, tipo de arquivo, esse tipo de coisa. E eu também posso criar pastas pelo explorador de arquivos. Então, tá vendo? Eu tenho 4 imagens, 2 delas são animais, 2 delas são paisagens. Então, vamos supor que eu queira baixar mais imagens depois, só que eu não quero ter que ficar procurando por um monte de imagem para achar uma imagem específica que eu quero. Talvez seja interessante eu criar pastas que me ajudem a encontrar as imagens então, quando eu quero encontrar elas. Então, vamos criar aqui uma nova pasta, clicando com o botão direito do mouse, e clicando New aqui, eu vou selecionar Folder, ou pasta. Então, eu vou criar uma pasta nova aqui, eu posso escolher o nome dela, vamos chamar essa pasta de Animais. Então, essa pasta está vazia por enquanto, mas eu posso simplesmente pegar com o botão esquerdo do mouse agora, clicar na imagem e arrastá-la para cá. Então, agora na minha pasta Animais, eu coloquei a minha foto de cachorro e a minha foto de raposa. E posso fazer a mesma coisa aqui com a minha pasta de paisagens. Se eu segurar a tecla Ctrl, eu posso selecionar várias imagens ao mesmo tempo, ou não só imagens, arquivos de todo tipo. Selecionar os dois ao mesmo tempo aqui e arrastar os dois aqui para essa pasta. E assim, eu separei os meus arquivos em pastas diferentes. Caso eu queira tirar eles daqui, eu posso simplesmente clicar no arquivo aqui e arrastar ele aqui. Tá vendo aqui? Aqui aparece o caminho desses arquivos. Então, se eu quero puxar para a pasta de fora aqui, eu posso simplesmente arrastar ele aqui para a pasta anterior à pasta paisagens, que é a pasta imagens, ou pictures. Então, minha imagem de montanha voltou para cá. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção. Eu recomendo que vocês façam alguns experimentos agora com o explorador de arquivos. A gente passou pelo básico aqui, mas ele tem várias funcionalidades que a gente nem mencionou. Então, qual que é a minha sugestão aqui? Pega alguma das pastas básicas do Windows, então, por exemplo, a pasta de documentos, e cria uma pasta testes lá. E cria alguns arquivos de exemplo, TXT, o arquivo que você quiser lá dentro. E daí vocês podem brincar um pouco com os conceitos aí. E caso você perca algum arquivo aí, não vai ter grandes problemas, porque são só arquivos de teste, nada de importante. Só para ter um pouco de noção do que mais você consegue fazer com o explorador de arquivos. Então, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre navegadores. Então, até lá.